Quando eu tinha 20 anos, acreditei que a riqueza vinha de uma inteligência superior, de estar no lugar certo, de fazer a aposta perfeita no momento exato. 79 anos depois, descobri que estava completamente equivocado. As pessoas que construíram fortunas reais não eram as mais brilhantes, eram as mais disciplinadas, as que seguiam princípios entediantes durante décadas, sem se desviar. Vou te contar algo que observei durante mais de 7 décadas, olhando como as pessoas ganham e perdem dinheiro. A verdade é brutalmente simples. Criar riqueza não tem segredos. Você não precisa de contatos especiais. Não precisa nascer rico. Não precisa de fórmulas mágicas que apenas os especialistas conhecem. O que funcionava em 1940 continua funcionando hoje. Vai continuar funcionando em 2075. Meu pai me disse algo em 1933, que levei 50 anos para entender completamente. Eu tinha 9 anos. Estávamos jantando. Ele colocou a mão sobre a mesa e disse: Charlie, me escute bem. Não importa quanto você ganha. Importa quanto você guarda e o que faz com o que guardou. Naquele momento, pensei que era apenas mais uma lição chata de adulto. Mas quando eu tinha 60 anos, olhando para trás para todas as fortunas que vi serem construídas e destruídas, entendi que meu pai havia condensado toda a sabedoria financeira necessária em uma única frase. Pense nisso. Você conhece pessoas que ganham 25 mil reais mensais e terminam cada mês devendo 1.500. Também conhece pessoas que ganham exatamente os mesmos 25 mil e terminam cada mês economizando 6 mil reais. Em 10 anos, a primeira pessoa tem 0 reais mais 180 mil em dívidas acumuladas. A segunda pessoa tem 910 mil reais investidos, crescendo a 8% ao ano. A diferença não está no salário. Está na brecha entre o que entra e o que sai. Viver abaixo dos seus meios não significa ser miserável. Não significa negar cada pequeno prazer. Significa entender algo fundamental. Cada real que você gasta hoje é um real que deixa de trabalhar para você durante os próximos 30 anos. Se você gasta 500 reais desnecessários hoje, você não perdeu 500 reais. Você perdeu 8 mil reais que esses 500 teriam se tornado em 3 décadas. Mas há algo mais profundo que a sociedade ignora por completo. Vivemos bombardeados, publicidade nos dizendo que precisamos do carro novo a cada 3 anos. O celular de 5 mil reais a cada 12 meses. A roupa de marca. Os restaurantes caros. As férias para o Instagram. Passei décadas observando o que realmente traz satisfação duradoura. Não é o carro que custa o dobro, não é a casa maior, não é o relógio de 100 mil reais. As coisas que verdadeiramente importam custam pouco ou nada. Uma conversa de 3 horas com alguém que pensa melhor que você. Um livro que reorganiza sua forma de ver o mundo. Trabalho que tem propósito real. Tempo sem interrupções com as pessoas que você ama. Estas coisas não custam dinheiro, mas a maioria as ignora perseguindo objetos que não agregam nada real às suas vidas. Comprar um carro de 200 mil em vez de 100 mil não te faz o dobro mais feliz. Mas economizar esses 100 mil e capitalizá-los a 8% durante 25 anos te dá 684 mil reais. Isso é liberdade real, não a liberdade das redes sociais. A liberdade de dizer não a trabalhos que destroem sua alma. A liberdade de não acordar às 4 da manhã com ansiedade por dívidas. Essa liberdade não tem preço. O contentamento é uma vantagem financeira brutal que quase ninguém cultiva. Quem aprende a ser feliz com menos tem um atalho gigantesco rumo à riqueza. Mas isso requer algo que a sociedade moderna destrói sistematicamente: a capacidade de resistir à comparação constante. Agora vou te dizer onde você deveria colocar seu primeiro real. Não é em ações, não é em imóveis, não é em criptomoedas, nem ouro, nem nada que a televisão financeira recomende. É em você mesmo.
nas suas habilidades, no seu conhecimento, na sua capacidade de resolver problemas que outras pessoas não conseguem resolver. Por quê? Porque ninguém pode tirar de você o que você sabe. O mercado pode cair 50% amanhã. Seu país pode entrar em recessão. A inflação pode destruir o valor da sua moeda. Mas o que você aprendeu, as habilidades que desenvolveu, os padrões que agora consegue enxergar, isso fica com você para sempre. Quando eu era jovem, lia tudo o que caía em minhas mãos: economia, história, psicologia, biologia, física, matemática, filosofia. Não apenas negócios, tudo. Porque cada campo te dá modelos mentais que você pode aplicar em situações completamente diferentes. Aprendi a me comunicar com clareza. Aprendi a pensar em sistemas. Aprendi a identificar incentivos ocultos. Aprendi a calcular probabilidades reais, em vez de intuir. Cada centavo que investi nisso me deu retornos durante 70 anos. Cada livro me tornou melhor para sempre. Melhorar sua capacidade de ganhar dinheiro é como plantar uma macieira. Leva tempo, requer cuidado. Mas uma vez que começa a dar frutos, produz durante décadas sem parar. Aqui entra algo que destrói a maioria. Querem resultados em 6 meses, querem estar ricos no próximo ano, e então fazem estupidezes uma atrás da outra, perseguindo velocidade. Vou te dizer algo que aprendi observando mercados durante mais de 70 anos. O mercado funciona como uma máquina perfeitamente desenhada para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Pense em uma árvore frutífera. Você a planta, rega, cuida, espera. 3 anos, 5 anos, 7 anos. Nada espetacular acontece. Mas no ano 8 ela começa a dar maçãs, e então produz durante 40 anos. Investimentos reais funcionam exatamente assim. Você compra algo de valor genuíno, mantém, deixa o tempo fazer o seu trabalho. As pessoas que pulam de galho em galho, cada vez que o vento sopra, são exatamente as que perdem dinheiro de forma sistemática. A paciência não é apenas uma virtude moral, é uma estratégia financeira. Mas aqui está o problema. A paciência requer convicção, e a convicção requer conhecimento profundo. Por isso nunca, sob nenhuma circunstância, coloque seu dinheiro em algo que você não entende completamente. Parece óbvio, mas você não tem ideia de quantas pessoas ignoram isso. Ouvem uma recomendação, veem um amigo ganhando dinheiro, leem sobre uma moda nova e jogam seu dinheiro sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Quando as coisas desmoronam, e sempre desmoronam em algum momento, essas pessoas entram em pânico total. Vendem no pior momento possível, perdem tudo. Se você entende profundamente aquilo em que investe, pode manter a calma quando todo mundo está perdendo a cabeça. Você sabe que o ativo tem valor real. Sabe que as oscilações são temporárias. Sabe distinguir entre volatilidade e perda permanente de capital. Ficar fora de modas que você não compreende te protege de perdas catastróficas. Amplie seu conhecimento primeiro, invista depois, nunca ao contrário. Mas há algo mais que quase ninguém aplica. Margem de segurança. Nunca opere no limite. Nunca. Sempre deixe espaço para erros, para imprevistos, para crises que ninguém previu. Você não é perfeito. Suas análises não são perfeitas. O mundo não é perfeito. Então construa proteções em camadas. Na prática, isso significa várias coisas simultaneamente. Significa comprar investimentos por menos do que eles realmente valem, deixando uma margem de segurança de 30% ou 40%. Significa ter uma reserva de emergência de 6 meses de gastos para não vender ativos em momentos terríveis. Significa não apostar tudo em uma única carta, não importa o quão segura ela pareça. Eu sempre operei assim. Por isso nunca quebrei, nem em 1973, quando a inflação atingiu níveis alarmantes, nem em 2001, quando o mercado caiu quase 50%, nem em 2008,
quando o sistema financeiro quase colapsou. A margem de segurança é o que separa quem sobrevive de quem desaparece para sempre. Agora vamos falar de algo que a maioria subestima completamente até que seja tarde demais. Sua reputação. Sua reputação leva 30 anos para ser construída. Pode ser destruída em 30 minutos. A confiança vale infinitamente mais que o dinheiro. Negócios duradouros só acontecem entre pessoas confiáveis. Se você tem uma reputação sólida como o aço, as portas se abrem sozinhas. Se você perde essa reputação, as portas se fecham e não voltam a abrir jamais. Fazer o certo, mesmo quando custa caro no curto prazo, sempre compensa no longo prazo. Vi isso acontecer centenas de vezes. Pessoas que enganaram alguém, que deram um pequeno golpe, que quebraram sua palavra para ganhar alguns milhares de reais extras. No início, pareceu que tinham ganhado, mas com o tempo, ninguém quis mais fazer negócios com elas. Sua reputação estava destruída, e sem reputação você está acabado em qualquer negócio que exija relações duradouras. Sua reputação é seu ativo mais valioso. Proteja-a como se sua vida dependesse disso, porque sua vida financeira depende disso. Agora vamos falar do assassino número 1 de vidas financeiras: dívidas. As dívidas excessivas destroem completamente sua liberdade. Quando você deve, não está trabalhando para você. Está trabalhando para o banco. Os juros trabalham contra você 24 horas por dia, corroendo tudo o que você constrói. Conheço pessoas que ganham R$500 mil por ano e vivem completamente prisioneiras. Prisioneiras de empregos que odeiam porque precisam pagar as contas. Prisioneiras de relacionamentos ruins porque não têm independência financeira. Prisioneiras de vidas que nunca escolheram. A raiz quase sempre é a mesma: dívidas. Gastar antes de ter é o caminho direto para a prisão. Economizar primeiro e gastar depois é o caminho para a liberdade. A liberdade real começa exatamente quando você não deve nada a ninguém, quando seu tempo é completamente seu, quando você pode dizer não sem consequências financeiras. Isso não tem preço. Deixe-me contar sobre outro hábito que transformou minha vida por completo. Nunca parei de aprender. Nunca. Aos 99 anos, continuo lendo todos os dias. O conhecimento se acumula exatamente como os juros compostos. Cada livro que você lê, cada coisa nova que aprende, soma-se ao que você já sabe. Aumenta sua capacidade de enxergar padrões, de tomar decisões melhores, de aproveitar oportunidades que outros não veem porque não têm o quadro de referência necessário. Leio todos os dias, sempre li, e não apenas sobre negócios ou investimentos, história, ciência, biografias, filosofia, psicologia. Tudo expande sua forma de pensar. Tudo te dá novas ferramentas mentais. Aprender com os erros dos outros é uma das maiores vantagens competitivas que você pode ter. Por que repetir os mesmos erros catastróficos que milhares de pessoas já cometeram quando você pode simplesmente ler sobre eles e evitá-los? Leia sobre a depressão de 1929. Leia sobre a bolha da internet em 2000. Leia sobre a crise de 2008. Cada crise te ensina padrões, e esses padrões se repetem repetidamente com ligeiras variações. Mas há algo mais que quase ninguém considera seriamente: com quem você passa seu tempo. Você se torna indistinguível das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se você se rodear de pessoas preguiçosas, se tornará preguiçoso. Se rodear de pessoas que reclamam constantemente, reclamará constantemente. Mas se rodear de pessoas melhores que você, pessoas mais inteligentes, mais trabalhadoras, mais íntegras, naturalmente você se eleva. As associações inteligentes evitam erros gigantescos e multiplicam oportunidades exponencialmente. Tive a sorte de trabalhar com Warren Buffett durante mais de 40 anos. Ele me tornou uma pessoa melhor, um investidor melhor, um pensador melhor. E espero ter feito o mesmo por ele.
As relações de qualidade são parte fundamental da verdadeira riqueza. Não subestime isso nunca. Agora, o princípio que une absolutamente todo o resto. Pense sempre no longo prazo. Sempre. Sem exceções. A riqueza é construída em décadas, não em dias, meses ou anos isolados. O tempo favorece negócios sólidos e expõe brutalmente os medíocres. Os juros compostos são a força mais poderosa na construção de patrimônio, mas precisam de tempo para funcionar. Muito tempo. Começar aos 25 em vez de aos 35 muda tudo. 10 anos de diferença. R$ 5.000 mensais a 8% dos 25 até os 65 te dão 17 milhões de reais. Começar aos 35 te dá 7 milhões e meio. Você perdeu quase 10 milhões de reais por esperar uma década. Essa é a brutalidade matemática do tempo perdido. Mas mesmo que você não tenha começado jovem, começar hoje continua valendo completamente a pena. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje, agora mesmo. Não amanhã, não no próximo mês, hoje. Então deixe-me resumir estes 10 hábitos que podem transformar sua vida financeira completamente. Viva abaixo dos seus meios sempre. Invista em si mesmo, em suas habilidades e conhecimento de forma constante. Seja paciente e deixe o tempo trabalhar a seu favor. Invista somente no que você entende profundamente. Mantenha sempre uma margem de segurança em tudo. Proteja sua reputação como seu bem mais precioso. Evite dívidas sempre que possível. Nunca pare de aprender. Rodeie-se de pessoas melhores que você. Pense sempre no longo prazo. Estes princípios são simples, mas simples não significa fácil. A maioria das pessoas sabe exatamente o que deveria fazer, mas não faz. Sabem que deveriam gastar menos, mas gastam. Sabem que deveriam investir em conhecimento, mas não investem. Sabem que deveriam ser pacientes, mas não são. A diferença entre quem constrói riqueza e quem não constrói não está no conhecimento. Está na execução. Está na consistência brutal. Está em fazer as coisas certas repetidamente, mesmo quando é entediante, mesmo quando parece que não está fazendo diferença alguma, mesmo quando ninguém está olhando. Vou te dizer uma coisa. Não importa de onde você está partindo hoje. Não importa se você tem muito ou pouco. Não importa a sua idade. O que importa são as decisões que você vai tomar deste momento em diante. Pequenas ações consistentes geram resultados gigantescos com o tempo. Assim funciona. Sempre funcionou. Sempre funcionará. A verdadeira riqueza não é apenas dinheiro. É dinheiro mais tempo, mais liberdade, mais paz mental. É acordar sabendo que você controla a sua vida. É ter a tranquilidade de saber que você e sua família estão seguros. É ter a liberdade de escolher como passar seus dias. É ter a paz de saber que construiu algo sólido que vai durar. Passei toda a minha vida observando como as pessoas ganham dinheiro e como o perdem. Vi fortunas serem construídas e destruídas. E posso te garantir algo. Os princípios que funcionam são sempre os mesmos, não mudam. O que muda é se você vai aplicá-los ou não. Meu conselho final é este. Comece hoje. Não espere o momento perfeito. Não espere ter mais dinheiro. Não espere saber tudo. Comece com o que você tem, de onde você está, porque cada dia que passa é um dia a menos para os juros compostos trabalharem a seu favor. E no final, você vai olhar para trás e agradecer por ter começado exatamente quando começou. Deixe-me contar algo que a maioria não percebe até que seja tarde demais. Pensam que a riqueza vem de fazer grandes jogadas, de acertar aquela oportunidade única, de estar no lugar certo no momento exato. Mas não é nada disso. A riqueza vem de não fazer estupidezes, de evitar os erros que destroem patrimônio de forma permanente. É infinitamente mais fácil perder dinheiro do que ganhá-lo,
E a maioria perde dinheiro fazendo coisas completamente evitáveis. Coisas estúpidas que sabiam que não deviam fazer, mas fizeram de qualquer forma. Qual é o erro mais comum que vejo repetidamente? Pessoas complicando o que é brutalmente simples, vão atrás de estratégias mirabolantes, de investimentos exóticos, de esquemas complicados que prometem retornos de 500% ao ano e ignoram completamente o básico. É como querer correr uma maratona sem saber amarrar os sapatos. Não faz nenhum sentido. Eu sempre operei com uma filosofia cristalina. Prefiro retornos de 10% com certeza do que retornos de 50% com incerteza total. Prefiro dormir tranquilo sabendo que meu dinheiro está seguro do que ficar rico da noite para o dia e perder tudo na semana seguinte. Ao longo das décadas, esta abordagem conservadora me colocou muito à frente daqueles que perseguiam constantemente a próxima grande coisa. A outra verdade que ninguém quer ouvir: você não precisa de muito dinheiro para começar. Na verdade, quanto menos você tem, mais crítico é começar imediatamente, porque o tempo é seu maior aliado. Se você tem 20 anos pela frente, mesmo quantias pequenas investidas de forma consistente se transformam em algo significativo. But a maioria espera ter mais, espera saber mais, espera a situação perfeita. E o tempo passa, e passa, e passa. Eu comecei guardando muito pouco. Não vinha de família rica, mas guardava todos os meses sem falta, sem desculpas, sem exceções, e investia com critério brutal. Nada de fantasias, nada de modas, apenas negócios sólidos que entendia completamente e que faziam sentido no longo prazo. Com o tempo isso cresceu. Não porque eu era um gênio, porque fui consistente e não fiz estupidezes. Sabe o que mais separa quem constrói riqueza de quem não constrói? A capacidade de dizer não. Não a oportunidades que não fazem sentido, não a gastos desnecessários, não a pressões sociais, não a tentação de seguir a manada. Dizer não é uma habilidade que vale milhões de reais. Cada semana aparece uma moda nova. Um novo tipo de investimento revolucionário. Uma nova forma de ficar rico rápido. E as pessoas pulam de cabeça porque têm medo de ficar de fora. Medo de perder a grande oportunidade. Mas aprendi algo fundamental. A grande oportunidade raramente parece uma grande oportunidade quando aparece. Geralmente parece entediante. Geralmente é algo que já existe há muito tempo, que funciona de forma previsível, que não empolga ninguém, mas é sólido como o aço. Nunca investi em coisas que não entendia só porque estavam na moda. Nunca. E isso me salvou de inúmeras armadilhas. Vi pessoas perderem fortunas em bolhas especulativas. Vi gente brilhante fazer apostas idiotas porque todo mundo estava fazendo. E depois vi essas mesmas pessoas quebrarem completamente. Ter a disciplina de ficar de fora quando algo não faz sentido é tão importante quanto ter a coragem de entrar quando faz. Ambas as coisas requerem convicção. Ambas requerem conhecimento profundo. Ambas requerem ignorar o que os outros estão fazendo. Outra coisa fundamental que quase ninguém aplica. Você precisa conhecer suas limitações. Eu sei no que sou bom, sei no que não sou bom, e opero dentro do meu círculo de competência. Não tento fazer coisas que não sei fazer. Não finjo entender o que não entendo. Quando encontro algo fora do meu alcance, ou aprendo profundamente sobre aquilo até dominar, ou fico completamente de fora. Simples assim. A arrogância financeira mata. Pessoas que pensam que sabem tudo, que pensam que são mais inteligentes que o mercado, que pensam que as regras básicas não se aplicam a elas. Estas pessoas sempre terminam perdendo. O mercado é infinitamente maior e mais poderoso que qualquer indivíduo. Respeite-o ou ele te destruirá. Agora deixe-me falar sobre algo que mudou minha vida completamente e que pode mudar a sua. Modelos mentais. Passei décadas estudando como as coisas funcionam, não apenas negócios e investimentos. Psicologia,
matemática, física, biologia, história. Descobri que existem padrões que se repetem em todas as áreas. Compreender esses padrões te dá uma vantagem gigantesca. Por exemplo, entender vieses cognitivos te ajuda a evitar erros massivos de julgamento. Entender incentivos te ajuda a prever comportamentos com precisão brutal. Entender probabilidades te ajuda a tomar decisões racionais em vez de emocionais. Entender a regressão à média te protege de perseguir rendimentos excepcionais que nunca se sustentam. Estes modelos mentais são ferramentas que você pode aplicar em qualquer situação. Quanto mais ferramentas você tem, mais preparado está para enfrentar o que vier. Sempre digo isto: quanto mais você aprende, mais percebe o quanto não sabe. E isso é libertador. Te mantém humilde, te mantém curioso, te mantém sempre buscando melhorar. As pessoas que param de aprender tornam-se obsoletas. O mundo muda, os negócios mudam, a tecnologia muda. Quem não acompanha fica para trás. E ficar para trás no mundo moderno é perigoso. Há algo mais que observei durante toda a minha vida. As melhores oportunidades costumam aparecer durante as crises, quando todo mundo tem medo, quando o pânico toma o controle, quando parece que o mundo está acabando. É nesses momentos que ativos de qualidade extraordinária se tornam baratos, absurdamente baratos. Mas para aproveitar essas oportunidades, você precisa estar preparado. Precisa ter dinheiro disponível, precisa ter coragem quando todos os outros estão aterrorizados. Precisa ter conhecimento para separar ativos de qualidade de lixo que nunca se recuperará. Quem gasta tudo o que ganha nunca está preparado. Quando a crise chega, essas pessoas estão vendendo no pior momento possível porque precisam de dinheiro desesperadamente. Enquanto isso, quem viveu abaixo dos seus meios, quem guardou, quem se preparou, está comprando. É exatamente assim que os patrimônios mudam de mãos. Vi isso acontecer em todas as crises que vivi, e foram muitas. Crises financeiras, recessões profundas, colapsos do mercado, e em todas elas o padrão se repetiu exatamente igual. Os despreparados perderam, os preparados ganharam. Não é questão de sorte. É questão de estar pronto quando a oportunidade bate à sua porta. Mas atenção! Estar preparado não significa tentar prever quando a crise vai acontecer. Ninguém pode prever isso com precisão. Os que dizem que podem estão mentindo ou enganando a si mesmos. O que você pode fazer é estar sempre preparado, independentemente do que aconteça. Ter reservas, ter investimentos diversificados, ter conhecimento, ter a mentalidade correta. Assim você não precisa adivinhar o futuro. Você está pronto para qualquer cenário. Sabe qual é outra armadilha brutal que destrói vidas financeiras? A comparação constante. As pessoas se comparam com os outros o tempo todo. Olham o carro do vizinho, a casa do colega, a viagem do amigo nas redes sociais e sentem que estão ficando para trás. Então começam a gastar para seguir o ritmo, começam a se endividar para manter aparências e destroem seu futuro financeiro completamente no processo. Isto é completamente irracional. O caminho de cada pessoa é único. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Comparar-se com os outros é uma receita garantida para a infelicidade e para más decisões financeiras. O único parâmetro que importa é este. Você está melhor hoje do que ontem? Está progredindo? Está construindo algo sólido? Nunca me preocupei com o que os outros tinham ou deixavam de ter. Minha vida sempre foi guiada pelos meus próprios valores e objetivos. Isso me deu uma clareza enorme, me deu foco, me deu paz. Enquanto outros corriam atrás de status, eu estava construindo patrimônio real, patrimônio que dura, patrimônio que dá liberdade. Outra coisa importante que ninguém quer aceitar. Os erros vão acontecer. Você vai tomar decisões ruins. Vai perder dinheiro em alguns investimentos.
vai se equivocar. Isso é inevitável. O problema não é cometer o erro. O problema é não aprender com o erro. O problema é repetir o mesmo erro 5 vezes. O problema é deixar que seu ego te impeça de reconhecer que você errou. Cometi muitos erros ao longo da minha vida. Alguns custaram muito caro, mas cada erro me ensinou algo valioso. Cada erro me tornou um investidor melhor. A diferença é que não varri os erros para debaixo do tapete. Eu os analisei brutalmente. Entendi onde falhei, ajustei minha abordagem e segui em frente mais preparado do que antes. As pessoas bem-sucedidas não são aquelas que nunca erram. São aquelas que aprendem rápido com os erros e não os repetem. São aquelas que têm a humildade de reconhecer quando estão erradas e a sabedoria de mudar de rumo imediatamente. Deixe-me falar sobre algo que poucos entendem realmente: a diferença entre risco e incerteza. Risco é quando você conhece as probabilidades, pode medi-las, calculá-las, gerenciá-las. Incerteza é quando você não tem a menor ideia do que pode acontecer. A maioria confunde os dois, e essa confusão os leva a tomar decisões terríveis. Investir baseando-se em conhecimento profundo é gerenciar risco. Investir porque alguém te disse que é uma boa ideia é abraçar incerteza pura. Sempre busquei situações onde podia avaliar o risco com clareza, onde tinha informação suficiente para tomar decisões racionais, e evitei situações onde era apenas uma aposta no escuro total. Então, resumindo tudo o que te disse até agora. Construir riqueza é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Exige disciplina, conhecimento, paciência, bom senso. Não existe atalho, não existe fórmula mágica. Existe trabalho consistente, decisões racionais e tempo. A boa notícia é que qualquer pessoa pode fazer isso. Você não precisa ser um gênio, não precisa ter sorte extraordinária, só precisa seguir princípios sólidos e ter a disciplina de aplicá-los dia após dia, ano após ano, década após década. É simples, mas exige compromisso total. Há algo que percebi depois de décadas observando as pessoas. A maioria confunde movimento com progresso. Estão sempre ocupadas, sempre fazendo algo, sempre correndo de um lado para o outro. Mas não estão indo a lugar nenhum, porque ocupação não significa produtividade, estar em movimento não significa estar avançando. Sempre valorizei muito mais fazer poucas coisas bem feitas do que fazer 1000 coisas pela metade. O foco é uma arma brutal. Quando você dispersa sua energia em todas as direções, não consegue resultados em nenhuma. Mas quando concentra seus esforços no que realmente importa, os resultados aparecem. Vejo pessoas que têm 10 projetos simultaneamente, que estão tentando investir em tudo, que correm atrás de cada nova oportunidade que aparece, e ao final do ano não têm nada concreto para mostrar, porque pularam de galho em galho sem terminar nada, sem construir nada sólido. Eu sempre operei diferente. Quando identificava algo que fazia sentido, eu me aprofundava completamente. Estudava aquilo de todos os ângulos, entendia cada detalhe e então investia com convicção total. Não pulava para a próxima coisa brilhante que aparecia, mantinha o rumo e deixava o tempo fazer o seu trabalho. Outra verdade inconveniente, que ninguém quer ouvir. A mídia financeira existe para vender notícias, não para te deixar rico. Todos os dias há uma manchete alarmante. Todos os dias há uma previsão catastrófica ou uma promessa de oportunidade única. E as pessoas reagem a isso como robôs. Compram quando as notícias são boas, vendem quando as notícias são más e perdem dinheiro sistematicamente. Aprendi há muito tempo a ignorar o ruído completamente. Notícias de curto prazo não significam nada para quem pensa no longo prazo. O que importa são os fundamentos. O que importa é se o negócio é sólido, se tem vantagens competitivas reais, se é bem administrado. O resto é puro teatro.
Se você deixar que as notícias do dia ditem suas decisões financeiras, você já perdeu. Porque está reagindo emocionalmente em vez de pensar racionalmente. Está deixando que outros controlem suas ações e, no final, vai acabar fazendo exatamente o que a massa faz. E a massa perde dinheiro. Sabe o que mais me impressiona brutalmente? Como as pessoas subestimam o poder dos pequenos hábitos diários. Querem transformações dramáticas, querem soluções revolucionárias, mas ignoram completamente as pequenas ações que, repetidas ao longo do tempo, criam resultados extraordinários. Economizar R$ 1.000 por mês parece insignificante. Ler meia hora por dia parece pouco. Evitar um gasto desnecessário aqui e ali parece irrelevante. Mas é exatamente isso o que constrói fortunas. São essas pequenas decisões repetidas milhares de vezes que separam quem chega de quem fica pelo caminho. Nunca fiz nada espetacular em um único dia, mas fiz coisas simples e certas todos os dias. E a soma disso, ao longo de décadas, foi espetacular. As pessoas querem resultados instantâneos. Mas a vida não funciona assim. A riqueza não funciona assim. E há outro ponto crucial que quase ninguém domina: saber quando não fazer nada. Exatamente. Às vezes, a melhor decisão é não tomar nenhuma decisão, não fazer nenhum movimento, apenas sentar e esperar. Mas as pessoas não conseguem fazer isso. Sentem que precisam estar sempre fazendo algo, sempre mexendo na carteira, sempre buscando a próxima oportunidade. Passei longos períodos sem fazer absolutamente nada, apenas observando, esperando a oportunidade certa. Sabe o que aconteceu? Evitei inúmeros erros. Evitei entrar em negócios ruins só porque estava entediado. Evitei desperdiçar recursos em coisas que não faziam sentido. A capacidade de ficar quieto, de ter paciência, de esperar o momento certo. Vale ouro puro. Mas pouquíssimas pessoas têm essa disciplina. Confundem ação com inteligência. Pensam que quanto mais fazem, melhor. Mas, frequentemente, quanto menos você faz, melhor se sai. Agora deixe-me falar sobre algo que ninguém quer pensar: impostos. Muita gente está obcecada em ganhar mais dinheiro, mas não presta atenção enquanto está perdendo quantias brutais em impostos desnecessários. Não estou falando de evasão, que é ilegal e estúpida. Estou falando de planejar suas finanças de forma inteligente para minimizar impostos legalmente. Entender as regras do jogo é parte fundamental de ganhar o jogo. Se você não entende como funcionam os impostos na sua região, como diferentes tipos de investimentos são tributados, como pode estruturar suas finanças de forma mais eficiente, está deixando dinheiro na mesa. Sempre tive assessoria competente nesta área. Sempre me certifiquei de estar operando da forma mais eficiente possível dentro da lei. E isso fez uma diferença enorme com o tempo. Pequenas otimizações compostas por décadas se transformam em valores gigantescos. Há outra coisa que as pessoas não percebem: a importância de proteger o que você já construiu. Muita gente foca toda a sua energia em ganhar mais, em crescer, em expandir, mas não pensam em proteção. E então, quando algo dá errado, quando uma crise acontece, quando um imprevisto surge, perdem tudo. Seguros adequados, diversificação real, estruturas legais corretas, planejamento sucessório. Tudo isso parece chato, parece burocrático, mas é absolutamente essencial. Porque não adianta nada construir um castelo se você não o protege. Uma única tempestade pode destruir o trabalho de toda uma vida. Sempre fui conservador quanto à proteção. Sempre me certifiquei de que havia múltiplas camadas de segurança. Sempre pensei no que poderia dar errado e me preparei para isso. Não porque eu era pessimista, porque era realista. Coisas ruins acontecem, e quando acontecem, quem está preparado sobrevive. Quem não está preparado desaparece. Sabe o que mais separa amadores de profissionais? Os profissionais têm sistemas. Os amadores dependem de motivação. A motivação é volátil,
Vem e vai como as ondas. Os sistemas são consistentes, funcionam independentemente de como você esteja se sentindo. Nunca dependi de estar motivado para fazer as coisas certas. Tinha sistemas estabelecidos, tinha rotinas, tinha processos que seguia automaticamente. E isso garantia que eu continuasse fazendo o necessário, mesmo nos dias em que não tinha vontade. Se você precisa de motivação para economizar, só vai economizar quando estiver motivado. Mas se você tem um sistema automático que separa o dinheiro antes de você gastá-lo, você economiza sempre. Se depende de motivação para aprender, só aprende quando está animado. Mas se tem o hábito estabelecido de ler todos os dias, você aprende constantemente. Construa sistemas. Não dependa de força de vontade, porque a força de vontade é um recurso limitado que se esgota. Os sistemas são infinitos. Há algo mais que notei ao longo dos anos. As pessoas bem-sucedidas pensam diferente sobre problemas. A maioria vê um problema e reclama. As pessoas bem-sucedidas veem um problema e perguntam: como posso resolver isso? Como isso pode se tornar uma oportunidade? Sempre encarei obstáculos como parte normal do processo, não como algo excepcional ou injusto, como algo normal que precisa ser navegado. E essa mudança de mentalidade faz toda a diferença do mundo. Porque quando você espera que as coisas sejam fáceis, qualquer dificuldade te derruba. Mas quando espera desafios, está preparado para superá-los. Os negócios dão errado. Os investimentos têm momentos terríveis. Os planos não saem como você esperava. Isso é a vida, isso é normal. A questão não é se você vai enfrentar dificuldades, é como vai reagir quando elas aparecerem. Outra lição valiosa que aprendi: cuidado com o sucesso. Parece estranho, mas o sucesso pode ser perigoso. Porque quando as coisas estão indo bem, você começa a relaxar. Começa a pensar que é invencível. Começa a tomar riscos desnecessários. E é exatamente aí onde as pessoas cometem os maiores erros. Vi pessoas brilhantes quebrarem depois de anos de sucesso. Não porque ficaram burras, porque ficaram arrogantes, porque pensaram que as regras já não se aplicavam a elas, porque deixaram de ser cuidadosas. A humildade é tão importante no sucesso quanto na adversidade, talvez mais, porque na adversidade você está naturalmente cauteloso. No sucesso, precisa se forçar a manter os pés no chão. Deixe-me falar sobre relacionamentos e negócios. Nunca faça negócios com gente desonesta. Não importa o quão lucrativo pareça, nunca, porque mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender. A desonestidade sempre cobra seu preço, e geralmente cobra muito mais do que qualquer lucro que você poderia ter tido. Sempre escolhi muito bem com quem fazia negócios. Preferia perder uma oportunidade lucrativa do que me associar a alguém de caráter duvidoso. E essa decisão me salvou de inúmeras dores de cabeça e perdas financeiras massivas. Seu círculo de negócios é tão importante quanto suas decisões de investimento, talvez mais, porque as pessoas certas abrem portas, trazem oportunidades, te protegem de erros. As pessoas erradas fazem exatamente o oposto. Agora, uma última coisa sobre mentalidade. Aprenda a aproveitar o processo, não apenas os resultados. Se você só gosta de estar rico, mas odeia o processo de construir riqueza, vai sofrer o tempo todo. Mas se aprende a gostar de aprender, melhorar, tomar boas decisões, ver seu progresso, a jornada se torna prazerosa. Sempre amei o jogo. Não apenas ganhar, jogar, pensar estrategicamente, resolver problemas complexos, entender como as coisas funcionam. E isso fez toda a diferença. Porque nunca estive apenas perseguindo um resultado. Estava genuinamente interessado no processo em si. E quando você gosta do processo, não desiste. Porque não está sofrendo esperando chegar ao fim. Está aproveitando cada passo do caminho, e essa é a mentalidade que transforma jornadas longas em experiências ricas e significativas. 1258.
Vou te contar algo mais sobre sistemas e consistência que a maioria nunca entende realmente. O sucesso não vem de dias espetaculares, vem de dias comuns, repetidos milhares de vezes. A pessoa que lê 30 minutos todos os dias, sem exceção, vai ler 182 horas e meia por ano. Isso são aproximadamente 40 livros. Em 10 anos, são 400 livros. Essa pessoa tem uma vantagem cognitiva brutal sobre quem só lê quando está motivado. O mesmo com o dinheiro. A pessoa que economiza R$ 1.500 mensais de forma automática economiza 18 mil por ano. Em 30 anos, a 8%, são 2.241 mil reais. Quem economiza só quando sobra dinheiro, termina com zero. A diferença não é dramática em um dia, é catastrófica em 3 décadas. Os sistemas automáticos eliminam a necessidade de tomar decisões. E cada decisão que você elimina é energia mental que você conserva para coisas que realmente importam. Warren e eu tomamos pouquíssimas decisões de investimento. Mas quando tomamos uma, é depois de uma análise profunda. Não desperdiçamos energia decidindo todos os dias se vamos economizar ou não. Já está decidido. É automático. Agora, algo crítico sobre a proteção do patrimônio que você construiu. Vi fortunas desaparecerem por falta de proteção adequada. Um divórcio mal estruturado. Um processo que poderia ter sido evitado. Um sócio desonesto que não foi investigado. A morte sem um planejamento sucessório adequado. Cada um destes eventos pode apagar décadas de trabalho em meses. A proteção patrimonial tem camadas. Primeira camada: seguros adequados, saúde, vida, responsabilidade civil, propriedade. Segunda camada: estrutura legal correta, separação entre patrimônio pessoal e profissional. Testamento atualizado, procurações. Terceira camada: diversificação real. Não apenas entre ativos diferentes, mas entre jurisdições, entre moedas, entre classes de ativos que não se correlacionam. A maioria só pensa em acumular, nunca em proteger, e perdem tudo em um único evento adverso. Eu sempre fui paranoico com a proteção, sempre assumi que algo ruim pudesse acontecer. E me preparei. Essa paranoia controlada me salvou múltiplas vezes. Deixe-me falar sobre algo que quase ninguém considera seriamente até que seja tarde demais. O custo de oportunidade do tempo perdido. Cada ano que você passa sem investir é um ano que perde de capitalização. E esse ano nunca volta. Nunca. Se você começar a investir R$ 5.000 mensais, aos 25 anos, a 8% ao ano, aos 65 terá 17 milhões e 400 mil reais. Se começar aos 30, com a mesma quantia mensal, termina com 11 milhões e 700 mil. Você perdeu quase 6 milhões de reais por esperar 5 anos. Apenas 5 anos. A maioria não faz este cálculo. Não entende que o tempo perdido tem um custo monetário específico e brutal. Dizem, vou começar no próximo ano quando ganhar mais. Mas esse ano perdido custou quase 1 milhão de reais em valor futuro. Esse é o preço real da procrastinação. Agora vou ser completamente honesto sobre algo que ninguém quer admitir. A sorte existe. Tive sorte de nascer em uma boa época. Tive sorte de conhecer o Warren. Tive sorte de viver em uma era de crescimento econômico extraordinário. Negar a sorte é estúpido, mas aqui está a questão. A sorte favorece os preparados. Se eu não tivesse estudado intensamente durante décadas, não teria podido aproveitar as oportunidades quando apareceram. Se não tivesse tido capital disponível nas crises, não teria podido comprar quando tudo estava barato. Se não tivesse construído uma reputação sólida, o Warren nunca teria me procurado como sócio. Você não pode controlar a sorte, mas pode maximizar sua superfície de exposição à boa sorte. Você faz isso sendo competente, sendo confiável, sendo visível no seu campo, resolvendo problemas importantes, conhecendo pessoas de qualidade
Isso aumenta dramaticamente a probabilidade de que algo bom aconteça. Há outro ponto sobre o pensamento a longo prazo que a maioria interpreta mal. Pensar a longo prazo não significa ignorar o curto prazo. Significa tomar decisões de curto prazo que servem a objetivos de longo prazo. É completamente diferente. Por exemplo, recusar um emprego que paga 20% a mais, mas que te afasta do seu campo de especialização, é pensar a longo prazo. Gastar 6 meses estudando profundamente uma indústria antes de investir é pensar a longo prazo. Manter uma ação que caiu 30% porque os fundamentos não mudaram é pensar a longo prazo. A maioria confunde longo prazo com inação. Pensam que significa simplesmente comprar e esquecer. Mas não é isso. É monitorar constantemente, é avaliar continuamente se suas teses originais continuam válidas. E é ter a coragem de manter quando todo mundo está vendendo, desde que suas análises indiquem que você deveria manter. Vou te contar sobre um erro que cometi em 1975 e que me custou milhões. Vendi uma posição cedo demais porque tinha ganhado 50% em 2 anos. Pareceu-me suficiente. Mas essa empresa continuou crescendo durante mais 20 anos. Se eu tivesse mantido, essa posição valeria 40 vezes mais. Vendi porque estava pensando no retorno absoluto, não no potencial futuro do negócio. Esse erro me ensinou algo fundamental. Nunca venda um grande negócio só porque já ganhou bem. Venda apenas se o negócio se deteriorou, se encontrou algo significativamente melhor ou se precisa do dinheiro para uma emergência real. Fora isso, mantenha. O melhor momento para vender um grande negócio é nunca. Agora, sobre algo que destrói mais riqueza que qualquer crise: o ego. O ego te faz pensar que sabe mais do que sabe. Te faz investir em coisas fora da sua competência. Te faz ignorar avisos. Te faz dobrar apostas quando deveria estar cortando perdas. Te faz recusar ajuda quando precisa. Vi pessoas brilhantes destruírem fortunas por ego puro. Não conseguiam admitir que tinham se equivocado. Continuavam investindo em um negócio ruim porque reconhecer o erro significaria reconhecer que não eram tão inteligentes quanto pensavam e perderam tudo. A humildade intelectual é uma das maiores vantagens competitivas que você pode ter. Admitir rapidamente quando se enganou. Mudar de opinião quando a evidência muda. Pedir ajuda a quem sabe mais que você. Reconhecer os limites do seu conhecimento. Tudo isso requer controlar o seu ego. Deixe-me falar sobre a importância brutal da integridade nos negócios. A integridade não é apenas uma virtude moral. É uma estratégia financeira superior. Pessoas íntegras atraem outras pessoas íntegras. Os melhores negócios, as melhores oportunidades, os melhores sócios só trabalham com pessoas confiáveis. Se você engana uma vez, a notícia se espalha. No mundo dos negócios sérios, sua reputação te precede. Ninguém quer arriscar capital com alguém de reputação duvidosa. Não importa o quão inteligente você seja. Não importa o quão bons sejam os seus números. Sem confiança, não há negócio. Sempre operei com integridade absoluta, mesmo quando me custou dinheiro no curto prazo. Mesmo quando poderia ter ganhado mais, sendo um pouco menos escrupuloso. Porque eu sabia que minha reputação era infinitamente mais valiosa do que qualquer ganho momentâneo. E a longo prazo, essa decisão pagou dividendos enormes. Vou ser direto sobre algo que a maioria não quer ouvir. A mediocridade é uma escolha. Você não é vítima das suas circunstâncias. Você é produto das suas decisões. Se você está em uma situação financeira ruim hoje, é resultado de decisões que tomou ontem. E se quer estar em uma situação diferente amanhã, precisa tomar decisões diferentes hoje. Isto soa duro. E é, mas também é libertador, porque se as suas decisões te trouxeram aqui, as suas decisões podem te levar a outro lugar. Você não está preso, não está condenado. Você tem agência, tem controle, só precisa exercê-lo. A maioria prefere culpar circunstâncias externas.
O governo, a economia, os ricos, o sistema. Culpar é mais fácil do que assumir responsabilidade, mas culpar não muda nada. Apenas assumir responsabilidade total e começar a tomar decisões melhores muda a sua situação. Agora, sobre o poder da simplicidade. Os melhores planos financeiros são simples. Gaste menos do que ganha. Invista a diferença em ativos de qualidade. Mantenha por décadas. Isso é tudo. Você não precisa de estratégias complexas. Não precisa de algoritmos sofisticados. Não precisa de produtos financeiros exóticos. A complexidade financeira geralmente existe para enriquecer intermediários, não investidores. Cada camada de complexidade adicional é outra oportunidade para que alguém extraia valor do seu patrimônio. Mantenha as coisas simples, mantenha os custos baixos, mantenha a clareza sobre o que você possui e por que possui. Warren e eu sempre operamos com simplicidade brutal. Compramos negócios que entendemos completamente. Nós os mantemos para sempre se forem bons. Reinvestimos os dividendos. Não fazemos trading. Não usamos derivativos complexos. Não seguimos modas. Simples, entediante. Extremamente efetivo. Deixe-me contar sobre a verdadeira natureza do risco. O risco não é volatilidade. O risco é a perda permanente de capital. Uma ação que cai 30% não é necessariamente arriscada se o negócio subjacente permanece sólido. Uma ação que sobe 30% pode ser extremamente arriscada se estiver sobrevalorizada e você comprar no pico. A maioria confunde preço com valor. Confunde movimento com risco. Uma ação volátil de um negócio excelente comprado barato é menos arriscada do que uma ação estável de um negócio medíocre comprado caro. O verdadeiro risco está nos fundamentos do negócio e no preço que você paga, não no quanto o preço se move dia a dia. Entender isso muda completamente como você investe. Você deixa de olhar preços o tempo todo. Começa a focar em negócios, em vantagens competitivas, em qualidade de gestão, na economia subjacente. Os preços tornam-se apenas uma ferramenta para entrar e sair, não o objeto da sua atenção. Vou terminar com algo fundamental sobre o propósito do dinheiro. O dinheiro não é o objetivo final, é uma ferramenta. Uma ferramenta para comprar liberdade, liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade de fazer um trabalho significativo sem se preocupar em pagar as contas. A verdadeira riqueza não é medida em reais, é medida em opções, em autonomia, em paz mental. Conheço pessoas com 500 milhões de reais que são miseráveis porque estão presas em estilos de vida que exigem ganhar mais 500 milhões apenas para manter aparências. E conheço pessoas com 5 milhões de reais que são completamente livres porque suas necessidades são simples e seus investimentos cobrem essas necessidades para sempre. Defina o que significa riqueza para você. Não deixe que outros definam. Para mim, riqueza sempre significou poder fazer o que eu quisesse, com quem eu quisesse, quando eu quisesse. Significou poder ler o dia todo se eu tivesse vontade. Significou poder escolher projetos por interesse intelectual, não por necessidade financeira. Isso é riqueza real. Aos meus 99 anos, olhando para trás, para quase um século de vida, posso te dizer com absoluta certeza: os princípios que compartilhei com você funcionam. Não porque sou especial, porque são princípios matemáticos e psicológicos fundamentais. Funcionaram em 1930, funcionaram em 1980, funcionam em 2025, vão funcionar em 2075. A pergunta não é se funcionam, a pergunta é se você vai aplicá-los, se você vai ter a disciplina de gastar menos do que ganha mês após mês, se você vai ter a paciência de deixar que o tempo faça o seu trabalho década após década, se você vai ter a humildade de continuar aprendendo ano após ano, se você vai ter a coragem de ser diferente da massa que persegue modas.
Não vou mentir dizendo que é fácil. Não é. Requer sacrifício, requer disciplina, requer pensar diferente de como pensa a maioria. Requer tomar decisões impopulares. Requer resistir a pressões sociais constantes. Mas é simples e funciona. O tempo vai passar de qualquer forma. A única pergunta é: daqui a 30 anos, você estará em uma posição radicalmente melhor do que hoje ou estará exatamente no mesmo lugar, desejando ter começado há 30 anos? Cada dia que passa sem agir é um dia a menos de capitalização. É um dia mais perto do fim. Não existe momento perfeito. Só existe o agora. Comece com o que você tem, de onde você está, com o conhecimento que você tem e melhore cada dia. Esse é o único caminho que funciona. Os princípios são simples, a execução é difícil, mas as recompensas são extraordinárias, não apenas financeiras, também em paz mental, em liberdade real, na satisfação de ter construído algo sólido, no orgulho de tê-lo feito da forma correta. Isso é tudo o que tenho para te dizer. O resto depende completamente de você.